Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os preços da ceia natalina. Dá para fazer um banquete completo sem prejudicar o bolso? Vamos falar também sobre o projeto Verão no Trânsito. Como curtir suas férias de fim de ano com segurança na estrada. É agora no Pauta Especial. Vinhos, peixes, panetones. A época natalina é recheada de alimentos com preços que muitas vezes pesam no bolso do brasileiro. Pensando nisso, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor divulgou uma pesquisa comparativa dos itens mais procurados para compor a ceia natalina. Como economizar e escolher o melhor preço em meio às diversas opções de compra. Para esclarecer essa questão, converso com o fiscal do PROCON, Ricardo Dias. Tem como aliar qualidade, comodidade e preço? Tem sim. O PROCON vem monitorando os preços dos produtos de todos os segmentos de relações de consumo. E não poderia deixar o Natal, né? Que é uma data muito importante no nosso calendário. Então, o PROCON fez uma pesquisa nos supermercados aqui de Maceió, procurando o menor preço, a melhor qualidade dos vinhos, dos alimentos, o Chester, o peru, o que vem a compor a ceia natalina. E a pessoa que necessitar ou quiser dar uma olhadinha no site do PROCON, sabendo que ao se aproximar da data festiva, ele tende a baixar. Então, é bom que você sempre faça uma pesquisa. Bom, quem tiver dúvida com relação ao preço, quiser e tiver curiosidade, vai lá no site do PROCON, www.proconal.br.com.br. Pronto. Aí você vai ter uma oportunidade de ter uma relação de preços. Agora, se o supermercado é mais perto da sua casa, né? Isso compõe o preço também, né? Também, com certeza. Você não vai sair daqui para o tabuleiro para comprar um peru que é R$2 de diferença. Então, eu tinha um tipo que fazia isso. Ele saía comprando 1 quilo de arroz aqui, outro ali. Quando ele terminava o dia, ele já tinha gasto gasolina da economia dos preços. Então, esse é um componente importante, né? Essa comodidade, proximidade, segurança, conforto também. Você não... componente de preço. Verdade. Né? Você tocou um assunto muito importante, porque muita gente acha que quem mora na parte baixa da cidade e vê um preço bom na parte alta, aí pega seu carro e vai até lá. Se ele for comprar uma quantidade que possa economizar no combustível, que nós sabemos que é o que faz com que a gente mexa no bolso o combustível hoje em dia, né? Então, é melhor que você repense e pense 2 vezes antes de fazer suas compras. Uma coisa que você orientou agora há pouco, que ou seja, a proximidade, né? Da data. Vamos dizer assim, o prazo de validade da efeméride, da data, também é um grande componente que pode lhe ajudar na hora do preço. Mas também, se deixar para a última hora, pode ser agregado um valor a mais. Perfeitamente. Porque os estabelecimentos, eles começam a armazenar muitos produtos e depois ele tem que colocar para fora, propriamente dito, né? Então, ele vai fazer as promoções. Principalmente perecíveis, né? Exatamente. E tem um detalhe. Tem que ter muito cuidado com promoções, porque muitos deles colocam ali no meio produtos com a validade já muito próxima. Aí onde entra o PROCON, onde entra a vigilância sanitária, onde entra todos os órgãos, né, de proteção ao consumidor. Exatamente, é o que nós fazemos visitas nos estabelecimentos. Muitos estabelecimentos são autuados por vender produtos vencidos, não próximo da validade, eles têm até a data limite. Mas ultrapassou aquela data, eles são autuados, todos os produtos são apreendidos, são descartados pelo próprio PROCON. Uma dica importante é não fazer compras com pressa, né? Exatamente. A pressa é inimiga da perfeição, diz o ditado. E, por exemplo, uma alta demanda essa pressa aliado, por exemplo, ao ingrediente de você ter que levar uma criança, né? Porque existem estratégias para atingir o consumidor através da criança, né? Isso. Os marketings. O marketing está aí, né? Está o tempo todo aí que a gente vê. E muita gente sempre diz, numa TV, eles sempre passam
não leve uma criança. Faça suas compras sem que leve uma criança. Você pode aumentar, porque hoje em dia a palavra de ordem é economizar. Nós estamos numa época, tem que economizar tudo. Combustível, tempo, porque nós somos escravos do tempo. E precisamos estar sempre alerta nesse detalhe. Agora, temporada de ceia de Natal, mas também é uma temporada de prevenção, cuidado, planejamento, porque o ano se acaba, passa o Natal, vem o Réveillon, mas as contas não pagas permanecem no passivo e vocês têm muitos compromissos. O consumidor tem muito compromisso no início do ano, né? Exatamente. E o PROCON, ele está fazendo um trabalho também, agora no mês de janeiro, que chama-se PROCON nas Férias, que ele vai atingir todo o litoral alagoano, desde Penedo até Maragogi, visitando todos os estabelecimentos, hotéis, restaurantes, observando suas cozinhas, o Código de Defesa do Consumidor, tudo com relação que venha atingir o consumidor. Nós estamos do lado do consumidor, também respeitando o fornecedor, o prestador de serviço também. Então, nós estamos lá, vamos visitar todos os restaurantes. Aqueles que estiver descumprindo a lei ou ferindo o consumidor, será notificado ou até mesmo autuado. Ninguém vai ser autuado porque cobrou um preço, vamos dizer assim, diferente do restaurante do lado ou de referência, porque Não. o preço é livre, né? Com certeza. Nós temos, hoje em dia, só temos tabelado, remédio e cigarro. Mas não pode haver abuso. Nós estamos de olho. E o abuso, ele sempre acontece quando há maior necessidade, né? Aquele poder de demanda, procura e demanda, oferta e procura. Eu sempre trago esse exemplo comigo, que na França aconteceu um atentado e os taxistas passaram a transportar as pessoas de graça. Aqui, quando acontece tragédia, por exemplo, de Mariana, quando não tinha água, o preço de uma garrafa de água mineral foi para R$10. Perfeitamente. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, haja vista que quando aconteceu aquela enchente aqui, que atingiu Rio Lato, São José da Laje, etc., por aí, o PROCON foi acionado porque estavam abusando do botijão de gás, das velas, porque eles não tinham energia. Então o PROCON foi até lá, fiscalização, e colocou no local, educou ao pessoal que quando houvesse uma dessa, anotasse e mandasse para o PROCON e o PROCON estaria lá. E o que pode ser considerado abuso? Existe uma regra para isso? A gente coloca como abuso quando ultrapassa o limite, por exemplo, de 30%. Aí a gente já acha que é um abuso e chama o fornecedor para ele vir responder sobre aquilo. O consumidor, ele pode ser gentil, educado, não aceitar o preço e denunciar o PROCON, né? Ao invés de entrar num atrito direto com o estabelecimento, né? É o que a gente sempre pede, nunca entre em atrito. Entre em contato com o PROCON, porque existem leis para isso. Leis para tudo nós temos aqui. Então, a moeda tem dois lados, o lado do consumidor e do fornecedor ou comerciante. Agora não, porque o francês não tem mais barraca, a Barra de São Miguel também não tem mais barraca, eu não sei que ação foi essa. Até a gente sabe, a ação que foi demandada há muito tempo de notificação das barracas, mas pegou o pessoal justamente na outra temporada, prejudicou sensivelmente a economia dos dois lugares. Mas um turista pode ser, para ele, R$100 um prato de camarão e para o nativo, R$30 já paga o prato. Pode praticar esses dois preços porque é nativo, porque é turista? Ele até que pode fazer isso aí, mas o turista ele pode simplesmente denunciar o PROCON. Nós recebemos muita denúncia de turistas, de empresas que vendem pacotes, vamos dizer assim, por exemplo, para Maragogi, ele vai e faz até Paripoeira. Então, nós vamos até a empresa e solicitamos que a empresa devolva o valor. Então, ele tem que pagar só o proporcional ao contrato. E também como alimentação. Se nós achamos que ele está abusando, nós solicitamos as notas fiscais dos produtos, calculamos e podemos deixar até 30%. Falamos de Natal, Ano Novo, falamos de férias, agora vamos falar de aula. De aula? Material escolar, fardamento.
tudo é uma preparação antecipada, é um planejamento, né? É verdade. No PROCON existe a lista de matérias escolares que não podem ser solicitadas pela escola, né? Uma matéria de limpeza, por exemplo, sabonete, papel higiênico. Um bom tempo atrás teve uma escola aí, ou várias escolas, que pediu ração para cachorro. É um absurdo, não é? Isso aí, imagine, isso não pode pedir material de higiênico, imagine alimentos para cachorro, para um animal que não compõe a escola. Né? E também temos o caso de documentos escolares. Existe lei para isso que não pode cobrar documentos escolares. A primeira via. Segunda via já se pode colocar uma taxa, porque muita gente chega no PROCON, hoje mesmo já temos 5 denúncias de escolas, então nós notificamos a escola, declaração, né? Declaração, transferência. Histórico, transferência, não pode ser pago, a não ser que seja o primeiro. No caso de histórico... A não ser que seja uma segunda via. A não ser que seja a segunda via. Fornecido Perfeito. Já o documento. Agora, quando você quer um papel especial, aí a escola pode cobrar pelo papel, mas não pela emissão do documento. Então, nós estamos alerta o tempo todo trabalhando sobre isso. A Lei 98/70, que faz com que todas as escolas que elas são trabalhadas em cima dessa lei, e no artigo 6º ele não permite que cobre. As escolas têm 13 mensalidades, é verdade isso? Tem alguns pais que me confidenciaram. São 12 mensalidades. 12 mensalidades, não pode ser 13, né? Não, são 12. Não pode ser 13. Por exemplo, a escola tem o valor X do período e ele divide em 12 parcelas, que é a primeira, que é a matrícula, e as demais, que vai compor as 11 parcelas. Note que você paga a matrícula no mês de janeiro e vai pagar até o mês de dezembro, que compõe 12 meses. 12 por exemplo, atividades extracurriculares, né? Um esporte, por exemplo, o menino está no futebol, mas quer fazer o judô, natação, compõe a mensalidade ou tem que colocar um valor agregado? Aí ele pode colocar um valor agregado porque tem muita gente que não quer ou não pode por indicação médica, por um problema que existe. Então, ele não pode fazer a natação, não pode jogar um futebol, então ele não vai ser cobrado, a não ser que você queira colocar a criança. A escola apresenta o programa, tem esse material aqui, mas também tem escola que coloca a mensalidade dentro daquilo. Você quer fazer um balé, fazer um futebol de salão, uma natação... Aí ele tem que pagar? Não, tem escola que coloca lá no contrato, existe aqui. É opção sua. Se quiser, você entra naquela atividade. Se não, também vai pagar do mesmo jeito. Com relação a idiomas, algumas escolas agregam o valor do idioma, mesmo que seja feito fora, com reforço em sala de aula dentro da própria escola. Pode fazer isso? Como eu disse, ela vai compor também, será uma coisa parecida com o análogo esporte. ao esporte. Né? Exatamente. Nós estudamos aqui a nossa língua brasileira, a matemática, né, a ciência, mas aí já é a parte que seria o idioma, assim como é a parte você fazer um esporte. Outra situação que chama muita atenção, especialmente dos pais, é com relação a possível venda casada ou provável venda casada, em que pese a opção de mercado ter um fornecimento exclusivo, por exemplo, de fardamento. Tem escola que vende o próprio fardamento. Essa pessoa pode comprar fora, se tiver, né? Se tiver, perfeitamente, porque a escola ele já faz um contrato com um fornecedor que ele já traz todo o material e a escola diz, o material escolar encontra-se em tal local. Mas, se você acha que pode fazer, porque tem muita gente que tem habilidade de costureira e poderia fazer, faça, desde que obedeça os critérios da própria escola. Os padrões. A escola é obrigada a fornecer, por exemplo, layouts, croquis, desenhos, até para que o pai tenha a opção de fazer em casa, ou a mãe? Ele pode solicitar à escola. Eu gostaria de ter todos os desenhos que eu vou mandar fazer. Mas se você observar, vai sair muito mais caro, porque foi feito em uma escala.
E quando é feito um material em escala, a unidade sai muito mais barata. Conversamos com o Ricardo Dias, ele é fiscal do PROCON. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco vamos falar sobre a campanha Verão no Trânsito, organizada pelo Departamento de Trânsito de Alagoas. Não sai daí, o Pauta Especial volta já.